Fala pessoal, beleza? Estamos no ar com mais um episódio do CaptubaCast, ao vivo pelo Instagram e pela Rádio Comunidade 104,9. Estamos no ar com mais um episódio do CaptubaCast, pelo Instagram e pela Rádio Comunidade 104,9. Pessoal, estamos aqui hoje com o candidato a prefeito, o Matheus Bustamante, e o seu vice, Claudinho. Para fazer um resumão bem rápido, o Matheus Bustamante ele foi vereador por 8 anos, por dois mandatos, né? Encerrando esse mandato este ano, e também advogado, certo? E músico. Tem a parte cultural, né? Sim. Cultural. Eu falo porque eu me orgulho muito disso também. Sim, e vou deixar a parte, toca e canta bem, né? Obrigado. O Cláudio de Lima Lopes, o Claudinho, né? Ele é funcionário público desde 2012 e vereador por 8 anos também. 2013. 2012 foi quando você ganhou. Isso. De 2013 para frente. 2013 eu passei, 2012 eu passei no concurso, né, da prefeitura. Isso, funcionário público desde 2012. 2013. Desde 2013. A nomeação foi em 2013. Ah, tá. E vereador por 8 anos também, Isso. que ele está encerrando o mandato este ano. Show de bola. Bom, para começar, a gente está aqui com o plano de governo do Matheus e do Claudinho. Que modéstia à parte, assim, na minha opinião, foi um plano bem... eu acho que foi o melhor redigido, sim, ficou bem editado, vamos dizer assim. Muito obrigado. Porque tem... Posso É porque você abre o seu plano, você tem uma introdução, você tem um sumário, você tem uns capítulos, as páginas, ficou meio que parecendo um livrinho, né? Eu achei que ficou bem produzido. Perfeito. Entendeu? Agradeço muito, Arivelto, e vou aqui de antemão falar um pouquinho a respeito dele. Primeiramente, que é um plano que começou do zero. E por que eu estou dizendo isso? No sentido de que a gente não pegou nenhum modelo de padrão ou Ctrl-C, Ctrl-V de alguma coisa. A experiência minha do Claudinho de 8 anos de mandato nos permite dizer com clareza, a gente tem muita consciência de quais são hoje as grandes debilidades do município. A gente sabe o que está funcionando bem, o que a população não reclama, e a gente sabe aquilo que a população espera melhorias. Então, o nosso plano de governo partiu muito desse princípio, de ter esse cenário e começar a partir daí. O segundo ponto, e mais uma vez eu falo, foi redigido de cima e embaixo, pensado em cima de cada problema que a gente sabe. O segundo ponto que eu já vou pedir para agradecer muito aqui, Heriberto, eu não sou especialista em educação, eu não sou especialista em saúde, eu não sou especialista em assistência social. Eu acho que eu conheço um pouco sobre a parte administrativa, sobre cultura, sobre turismo, sobre esporte. Isso eu posso falar para você que eu tenho um conhecimento que me respaldaria a escrever um plano de governo, vamos dizer assim, com as minhas concepções próprias. Mas, como eu disse, eu não sou especialista. Eu não sou especialista em algumas áreas. Sim. A gente conhece por conta da vivência de vereador. Um exemplo que eu dou é educação. Eu aprendi muito sobre a educação dentro do Conselho Municipal de Educação, ouvindo os nossos profissionais e a comunidade escolar também. Então, na hora de redigir o plano de governo, vou aproveitar para agradecer, eu pedi para muitas pessoas me ajudarem, pessoas que conhecem as carências e o potencial da nossa cidade, e com conhecimentos nessas áreas. E foram muitas pessoas, assim, e todas 100% voluntárias. Ninguém me ajudou, assim, porque, Matheus, se você ganhar, você vai me dar um emprego. Nada. Foi 100%, Matheus, não, eu quero muito. A maioria, até funcionário já efetivo da prefeitura, né? Assim, Matheus, eu topo ajudar, mas, assim, de forma voluntária, sem interesse nenhum. Eu falei, isso mesmo que eu quero. E aí eu recebi muita ajuda de profissionais da educação, de profissionais da saúde e de profissionais da assistência social, e aí que me ajudaram muito na redação desse plano de governo. E, para você tinha elogiado a questão da formatação, e aí eu tinha uma amiga também que tinha um conhecimento bastante amplo nessa parte de formatação, vamos dizer assim, parte digital, vamos dizer assim, né? Para ficar bonitinho, assim, um negócio bem apresentado. Sim. E aí ela me ajudou também, voluntariamente também. É interessante porque quando você pega para ler, tem alguns tópicos assim, que fala assim, sugestão da população. Ou seja, você procurou outras pessoas para ajudar, né?
não tem como, a pessoa que é gestora, não tem como ela saber de tudo sobre tudo. Mas tem uma noção de algumas coisas, igual você falou, né? Não tem como, você é um advogado formado, sim, com certeza você entende muito da área de direito, mas você não é um médico, então você não entende muito E quem está na vivência do dia a dia sabe muito mais que nós todos. Com certeza. Então, quem que você vai procurar? Vou procurar um médico, vou falar de saúde. Eu vou fazer educação? Vou procurar um professor, vou procurar um especialista. Sim. E eu acho que é por aí. Sim. Mais um parênteses, então, se me permite. Esses pontos que constamos no plano de governo de sugestões à população, acredito que vocês devam se lembrar, né, o pessoal que me acompanha nas redes sociais, um pouquinho antes de nós apresentarmos o plano de governo, né, na plataforma do TSE, nós pedimos pelo meio do Instagram sugestões que as pessoas falam, gente, a gente está terminando o nosso plano, né, tragam sugestões, e aí a grande maioria são sugestões que vieram nessa estimulação que nós fizemos, né? E aí a gente, obviamente que a gente tem que ter o pé no chão. Às vezes chega, e acontece, e uma pessoa faz uma sugestão que a gente sabe que não é real para a cidade. E aí são essas situações que eu conversei, falei, olha, isso talvez não seja possível, mas a gente pode ajustar dentro desse parâmetro, que aí é dentro da nossa realidade. Tem coisas que não dá para fazer hoje aqui em Federal, mas no futuro, talvez aí aquela ideia pode ser que sirva lá na frente, numa próxima. Sim, e tem uma frase para resolver, né? Eu confesso que eu não me lembro o autor, é um autor, ele não é brasileiro, e ele diz o seguinte: a gente tem que sonhar o impossível para realizar o realizável. Então, às vezes a gente sonha algo muito grande, ciente de que a gente não vai chegar lá, mas a gente vai chegar o mais próximo que a gente conseguir. Né? Ok. Bom, vamos falar um pouquinho do plano. Eu vou dar uma esmiuçada rápida. Caiu aqui. Peraí. Só um minutinho. Quebrou, não, só trincou. Não, são pequenos incidentes que acontecem no ao vivo. Gente, hoje eu vou ficar sem a câmera nossa. Vamos ter que usar essa aqui depois. Tá bom, né? Bom, vamos lá. Sem material nem chutente. Tem 3 câmeras gravando. Não é possível que não vai funcionar, né? Então é aquela história. Quem tem nenhum, quem tem 3 tem 2. Né? Enfim. Então vamos falar um pouquinho do seu plano de governo. Eu estava vendo aqui, logo no começo do plano, você fala de um novo modelo de gestão. Sim. Né? E você diz aqui o seguinte: o atual modelo de gestão adotado pela Prefeitura não se mostra mais adequado em boas práticas de governança. Verificamos que nos últimos anos os conselhos municipais perderam sua importância, prejudicando de forma contundente a participação e a transparência premissas básicas da gestão moderna. Aí você coloca em vários pontos. Poderia dar uma resumida de como você Se eu não estiver enganado, acho que são 7 pontos que seriam os referenciais 7 pontos da nossa gestão: transparência, eficiência, participação, deixa eu dar uma coladinha aqui, capacitação dos gestores, racionalidade e interesse público, eficiência eu comentei, valorização dos nossos servidores e um projeto desenvolvimentista. Eu até publiquei um vídeo esses dias que eu chamei a atenção para 3 que são muito, muito importantes. Primeiro, eu até menciono aqui no começo do vídeo que os nossos conselhos municipais perderam muita força. E eu, Orivelto, eu comecei a minha vida pública dentro dos conselhos municipais. O meu mandato de vereador, ele iniciou em 2017, mas eu já vinha desde 2012, né, me envolvendo com os conselhos municipais, e aqui em especial do turismo e da cultura, né, patrimônio cultural. E ali aprendi muito sobre como é importante a gente estimular a participação da população, não só no sentido das pessoas conhecerem um pouco mais como o funcionamento da máquina pública, mas para que as ações de todas as áreas sejam realizadas com ajuda mesmo. Quando a gente fala em participação, no sentido de ser uma interação entre o poder público e a sociedade. Um exemplo muito, muito bonito que tinha naquela época era o Carnaval de Pedral. O Carnaval de Pedral ele era realizado
dentro do conselho. A organização era toda realizada dentro do conselho. A banda que era contratada, toda a parte, vamos dizer assim, logística para que o carnaval fosse acontecer, a discussão era feita dentro do conselho, e eram todas pessoas que tinham familiaridade com a produção de eventos. Então isso trazia também muita economia para o poder público. Por quê? Porque a gente sabia o custo das coisas. Então hoje, eu confesso para você que hoje a prefeitura ela peca muito nos seus eventos, porque ela gasta muito dinheiro sem precisar gastar tanto, porque ela acaba deixando, eu não nego para você que eu acho que fica na mão de pessoas que não conhecem tanto, e isso acaba levando com que o custo das coisas fique muito alto, porque às vezes não sabe o custo. Às vezes torna-se inviável. Exatamente. Então, isso é o primeiro ponto, a participação, fazer sempre junto com a população. E também a ajuda também dos nossos servidores. Eu chamo atenção especial para a educação e saúde, né, assistência social também, porque como eles vivem muito aquilo ali, é muito importante que a gente discuta as ações do secretário, né, o prefeito, ouça muito os seus servidores também, para que a gente possa pensar as melhores estratégias de atuação. Um segundo ponto que eu chamo a atenção também, entre esses 7, é a transparência. Está um pouco ligado também com os conselhos municipais. Mas, uma coisa que eu falo sobre transparência, primeiro, o conselho ele serve muito para a gente falar sobre o quanto que a gente está gastando, o que a gente vai fazer dentro dos conselhos. E, mais 2, a prefeitura também precisa modernizar o seu sistema de transparência. O sistema de transparência que eu tenho na prefeitura hoje, que eu vejo, eu observo, é difícil você tentar filtrar alguma coisa. Para a gente que é leigo, né? Para quem é mais profissional, talvez, vamos dizer assim, que conhece muito do sistema, às vezes é mais fácil ele filtrar. Mas eu entro lá e eu vejo, tem um monte de coisa lá que não dá para saber o que é ou o que não é. E essa transparência se daria nisso. Isso também. Assim, existe a transparência que eu digo que é uma transparência formal. O que é a transparência formal? É essa. Estou publicando os dados da prefeitura no site, no portal Transparência, e as pessoas têm acesso. Certo. O problema é que realmente não é nada didático. E ainda tem um agravante. Né? Vamos dizer assim, a empresa que mantém o site da prefeitura hoje, né, principalmente na parte contábil, o site dela é bem complexo. Eu tenho conhecimento de outros sites, de outras empresas que prestam o mesmo serviço, que é um processo, é um acesso muito mais simples. As pessoas têm muito mais clareza nas informações. Mas, independente disso, ainda que tenha um sistema, é muito importante que a prefeitura também leve informações básicas para o cidadão, para que as pessoas possam entender. Vou pegar um exemplo. A gente tem um evento na cidade, um aniversário da cidade. É muito importante que a prefeitura apresente os dados do custo desse evento, né? Isso de forma muito simples. De onde vê o recurso? Né? Exatamente. Ou quanto a prefeitura arrecadou de uma determinada fonte de recursos. Sim. São coisas que a prefeitura pode fazer de forma muito simples. Inclusive, eu acho que tive um certo mérito no meu mandato como vereador, porque eu sempre, quando eu vi alguma informação que estava sendo um pouco, vamos dizer assim, mal entendida pela população, eu sempre tive esse cuidado. Falei, não, peraí, deixa eu explicar melhor isso aqui, porque as pessoas vão entender melhor. Um exemplo, quando a prefeitura ela editou aquele decreto de emergência financeira. Ficou uma conversa de que a prefeitura estava quebrada, aquela coisa, e bem de verdade, depois a gente fez um vídeo que não era bem isso. Era um cenário onde a prefeitura tinha uma expectativa de receita que não se confirmou. E por que a prefeitura tinha essa expectativa de receita? Porque realmente a prefeitura teve um aumento de arrecadação nos últimos anos muito significativo. Então, assim, um ano ela aguardava estou falando hipoteticamente, isso é exatamente isso. Mas ela aguardava um aumento de arrecadação de 10%. Vinha um aumento de 20%. Pô, o negócio tá bom. Aí no ano seguinte, esperava 15%, vinha 20% de novo. Então, peraí, então vamos jogar um pouquinho, arrega um pouquinho mais para cima no próximo ano. E aí essa expectativa não vai atingir. E por conta disso, como você faz uma expectativa e vai gastando, chegou um momento que a prefeitura falou, peraí, vamos pisar no freio, porque aquela receita que nós imaginávamos que íamos ter, não vamos ter. Sim. E foi muito por conta disso que a prefeitura decretou editou aquele decreto de emergência financeira. E aí eu falei, não, peraí, as pessoas estão entendendo talvez muito errado, e aí também entra um ponto negativo da administração no seguinte sentido: não faz nenhuma força para explicar também, entendeu?
E aí é importante que as pessoas que estão ali, que conhecem um pouco sobre aquilo, tenham essa abertura para explicar para as pessoas a realidade. Entendi. Porque às vezes é igual você falou, às vezes a gente acha que está quebrando, está acontecendo alguma coisa, e na verdade não é. Porque a situação é outra. Sim. Mas interessante. Um dos pontos também que eu vi aqui, eu acho que foi logo no começo aqui, eu fui vendo e fui anotando. Aqui se coloca assim, revisar toda a legislação municipal e propor a revogação ou atualização das leis que se mostrarem obsoletas, desnecessárias ou desatualizadas. Isso é interessante, porque a legislação nossa ela é antiga, né? Sim, nós temos leis que ainda estão em vigor aqui, que são da década de 40, 50. Exatamente. Dá um exemplo de alguma assim, que está muito ultrapassada, que você vai tentar dar uma mexida. Vou falar e vou usar até já um exemplo para a gente estimular o entendimento para que a gente eleja bons vereadores. Pessoas que estão assim empenhadas em estudar, né? Estão empenhadas com a nossa sociedade. Por quê? Porque existem algumas legislações aqui em Pedral que precisam ser atualizadas e outras aprovadas, porque ainda não existem, e a gente precisa de uma boa Câmara de Vereadores para ajudar nesse processo. Um exemplo disso é o nosso Código de Posturas aqui da cidade. É um código que, se você ler, você vai assim, ter uma clara noção do quanto ele é obsoleto, porque ele trata sobre situações completamente inexistentes hoje, porque ele é uma legislação de 1977, 73, acho que é 77, de 1977, completamente desatualizada. Então é necessário, sim, a gente sentar, e é uma legislação muito importante. O que é o Código de Posturas? Basicamente uma regra, uma lei que estabelece as mais diversas regras, como, por exemplo, o espaçamento que você vai ter, que os bares vão poder utilizar o passeio, os locais, o funcionamento de alguns setores prioritários para administrar, para a cidade, como, por exemplo, farmácias, por exemplo. Uma farmácia ela tem uma regulamentação própria de funcionamento, né? Então são todas legislações, são todas regras que são estabelecidas nesse código que precisam ser atualizadas. E é muito importante que a gente, por isso, tenha bons vereadores para que a gente tenha uma abertura para um diálogo muito grande com a sociedade, né? E que a gente também, às vezes, não caia no populismo. Um outro exemplo que eu posso citar aqui é o nosso plano diretor. Nosso plano de governo, você viu aí, nós constamos a necessidade de nós criarmos um plano diretor. E, basicamente, um plano diretor é o quê? É você organizar o crescimento da cidade, para que você evite, inclusive, no futuro, situações como nós vivemos aqui em 2020, 2023, desculpa, de desastres naturais. E aí, se você, às vezes, cai num populismo, você não passa um plano diretor, não aprova um plano diretor que seja realmente um plano diretor que vai pensar a cidade daqui 20, 30, 40 anos. Né? Às vezes pensa de uma forma muito imediata, não vemos problemas que no futuro virão. Na entrevista passada, eu cheguei a comentar sobre esse tipo de desastre natural que aconteceu. Porque assim, a cidade vai crescendo, né? O calor aqui dentro tende a aumentar e algumas as consequências, né, ambientais por causa desse calor pode acontecer. No caso de muita chuva, o que aconteceu. E se não tiver um escoamento certo, correto, vai acontecer inundações. Isso foi em 2022, né? A última. Aquela que foi baixo? Frente ali. Foi no início de 2023. Foi naquela temporada de verão. Virada de fevereiro para março de 2023. Que até eu lembro que a Defesa Civil correu para lá para cá. Foi um negócio. A população ajudou muito, né? Com doações e tudo mais. Só que aquele negócio. A cidade vai crescendo e essas coisas tendem a acontecer, né? E quanto mais gente da cidade, maior o acúmulo de lixo no esgoto, por exemplo, isso um top esgoto, né? E para uma cidade que tem hoje novos empreendimentos imobiliários sendo criados, né? Isso reflete também o desenvolvimento, né? Mas é muito necessário que a gente tenha uma regra para que o crescimento desses novos empreendimentos seja um crescimento ordenado. Exato. Não que não possa crescer, pode crescer, mas tem que se atentar a alguns problemas. Sim. Show de bola. Um outro ponto aqui que eu anotei é que você vai reavaliar a estrutura funcional do município, garantindo um crescimento sustentável a médio e longo prazo da folha de pagamento. Eu vejo muito falar que a folha de pagamentos do município ela é inchada, né? E
Como que você vai tentar O que organizar acontece isso? com relação a isso? Esse é um ponto muito importante para os nossos servidores, mas afeta, vamos dizer assim, diretamente os nossos servidores, mas eu entendo que afeta a sociedade como um todo. Por quê? Porque uma prefeitura que é desorganizada do ponto de vista do seu pessoal, e eu não estou falando dos funcionários, mas do ponto de vista financeiro, né, de pagamento dos funcionários, ela acaba não tendo recursos para investir nos setores que a sociedade precisa. E uma coisa que aconteceu na administração nos últimos anos foi o seguinte: até tempos atrás eu fiz um vídeo a respeito, explicando um pouco melhor a respeito disso. A prefeitura ela decidiu por terceirizar alguns setores dela. E existe uma regra na lei de responsabilidade fiscal que determina um limite para que a prefeitura gaste, né, um determinado limite com folha de pagamentos para aquilo, justamente para que ela tenha recursos para investir na cidade, né, fazer outras melhorias. Isso é uma coisa que foi criada justamente porque antigamente, né, a lei de responsabilidade fiscal de 2000, antigamente era muito comum o prefeito que gastava 90% da arrecadação do município com folha, porque enchia a prefeitura de funcionário, não perdia eleição nunca. Né? Mas, enfim, então existe essa regra. E com a terceirização, inicialmente a prefeitura começou a fugir dessa regra, de certa forma fugir. Por quê? Porque uma parte da sua folha foi tirada do cálculo, né? Porque ele não entrava como funcionário, propriamente dito, com vínculo direto com a administração. Então, o TSE passou a não perceber esse grupo de servidores que hoje, eu falo servidores porque estão prestando serviço público, que estavam terceirizados. E em um determinado momento, o TSE falou assim, não foi só em Pedral, aconteceu isso no estado inteiro, falou, peraí, tem muita prefeitura terceirizando. Até alguns casos a gente vai entender que é possível, porém você tem que incluir esse pessoal na folha de pagamento também. E aí, por conta disso, a gente fez questão de inserir isso no nosso plano de governo. Por quê? Porque vai ser necessário, depois que isso aconteceu, qualquer pessoa que tiver acesso ao site de transparência da prefeitura vai observar que a folha teve o valor que a prefeitura pagava, o valor completo, vamos dizer assim, que estava lá como gasto de pessoal mensal, ele subiu muito em relação a 2023 para 2024. Por quê? Porque os terceirizados foram incluídos. Entendi. E aí, quem entrar agora em 2025, ele vai ter que realmente entender esse cenário e buscar alternativas para readequar dentro do limite que a lei de responsabilidade fiscal estabelece. E aí, na hora que você conseguir fazer isso, aí por isso que eu falo que tem uma influência direta nos outros servidores. Na hora que você estabelecer isso, aí você consegue também caminhar com novos benefícios, tirar a defasagem salarial dos servidores atuais, você criar novas previsões na carreira para que possam beneficiar a todos. Mas o primeiro ato é isso, é a readequação administrativa para depois você pensar em dar outro espaço. Um plano de carreira, por exemplo, Exatamente. o pessoal tanto fala, né? Mas eu acredito que seja até um interesse muito grande dos servidores. Eu já falei sobre isso na internet, mas eu vou tentar ser bem sucinto sobre isso. Sinceramente, eu não acho possível fazer um plano de carreira hoje na prefeitura. Na atual situação que dá. E por que eu falo que não é possível? Respeita aqueles outros candidatos que colocaram no seu plano e estão, inclusive, dizendo que vão fazer. Mas por que eu falo que não é possível? Porque eu acho que o servidor público, ele não quer um plano que não vai tirar a defasagem salarial deles, que alguns já giram em quase 30%, ou passam até disso. E não quer um plano que não vai trazer mais nenhum benefício para eles do que eles já têm. Então, hoje, para você fazer um novo plano de carreira do servidor, é no mínimo tirar toda a defasagem salarial, vamos colocar aí, subir a folha pelo menos em 20%, 25%. Isso que já está imediatamente. Que já está complicado. Exatamente. E, além disso, criar novos benefícios, como a progressão de carreira, que hoje eles não têm. E isso é um novo plano de carreira para mim, e eu acho que é isso que o servidor quer. Eu, sinceramente, pelo meu conhecimento administrativo que eu tenho da prefeitura hoje, eu enxergo que não é possível. Mas, se outros candidatos enxergam que é possível, todo o direito deles de prever. Mas é muito importante que expliquem também como vão fazer isso. O que eu falo é isso. Eu não acho que é possível fazer um novo plano, mas eu acho que é plenamente possível o atual plano ser melhorado gradativamente. Show de bola. Sobre um tópico aqui, a gente falou sobre novas estruturas administrativas. Novas estruturas administrativas.
Servidores valorizados, foi o que você falou, procurar... Mas isso é muito importante, o seguinte, por mais que eu fale isso de forma muito sincera do servidor, eu tenho plena consciência, eu tento conscientizar muito a população disso também, que é muito necessário a gente valorizar os servidores municipais. Por quê? Primeiro ponto, o servidor motivado, ele vai prestar um melhor serviço, sem sombra de dúvida. E quem que ganha com isso? A população. Porque esse trabalho, né? É trabalho, se o cara trabalha motivado. Exatamente. Todo local que você tem um trabalhador, vamos dizer assim, um colaborador motivado, ele vai produzir mais, muito mais. E quem ganha é quem recebe esse serviço. E o segundo ponto é o seguinte: nós hoje temos um corpo de funcionários muito bom. É muito bom o nosso corpo de funcionários. As pessoas, às vezes, principalmente quem tem uma visão muito superficial sobre a coisa, tem essa ideia de funcionário público não trabalha, funcionário público passou no concurso e não quer trabalhar mais. Isso não é verdade. Eu vou dar só uma observação. Eu tinha essa visão. Eu tinha essa visão. Hoje eu não tenho mais, mas há muito tempo eu tive esse preconceito, talvez. Eu acho que é uma, vamos dizer, é um senso comum que as pessoas têm. Pode ser. Eu tinha essa visão. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu vejo tanto que esse pessoal trabalha. Não é realidade. Lógico, toda regra tem exceção, mas a maioria... Perfeito. Se arrebenta de trabalhar. Exatamente, eu tenho pleno consenso que não são 100%. Existem uma exceção, uma extrema minoria, que talvez não seja bom funcionário. Sim. Mas a grande maioria é. E para a gente ter a manutenção desses servidores que hoje são muito qualificados, tanto do ponto de vista de qualificação profissional mesmo, de buscarem reconhecimento, tudo, mas também de experiência. Hoje nós temos servidores aí que têm 20, 30 anos de casa, conhecem muito a máquina administrativa. Para a gente manter eles na atividade, no serviço público, é necessário que eles sejam valorizados, senão eles vão receber outra oportunidade. Já tivemos muitos exemplos de servidores que eram muito bons no serviço público, não se sentiam valorizados, viram a oportunidade de seguir carreira ou passar em outro concurso, viram a oportunidade na iniciativa privada e foram trabalhar. E aí quem perde? A população. Porque são servidores qualificados que podiam estar prestando um serviço muito melhor. Sim. Então é muito necessário, e a população precisa ter essa conscientização. Valorizar o servidor público é valorizar o serviço público que é prestado à população. Correto. O ponto que eu achei aqui, você fala sobre a melhoria da arrecadação. Resumidamente, o que seria essa melhoria da arrecadação? Mais imposto? Olha, eu não diria mais imposto. O primeiro passo é a gente ter criatividade. Eu citei alguns exemplos aí. Por exemplo, hoje eu tenho plena consciência do que eu vou falar. Eu sei que acontece isso. Muita gente não paga DPU. Sim. Você acha correto não pagar DPU? Se o imposto existe. Não, tá. Se ele existe, ok, tem que pagar. Sim. Eu acho injusto com quem paga, a prefeitura não cobrar de quem não paga. Imagina, eu todo mês lá, todo ano eu pago IPTU certinho, aí de repente eu descubro que uma pessoa tem 10 anos que não paga IPTU e não acontece nada com ela. Não, isso por que eu vou pagar o meu? Então, primeira coisa, a prefeitura precisa ter um programa de recuperação de créditos perdidos. Obviamente que a gente também tem a questão da prestação, né? Que ela tem que ser levada em consideração, tudo, mas a prefeitura hoje tem um passivo tributário, que é o quê? Dívidas que as pessoas têm com a prefeitura. Isso tem que ser cobrado. Isso sendo cobrado, gera receita para o município. E mais uma vez eu falo, isso é justo com aqueles que pagam. Uma outra forma que eu acho que é importante a gente, utilizando a criatividade para aumentar a arrecadação, é estimular as pessoas e conscientizar primeiro. Acho que é importante pagar os seus tributos, porque o seu dinheiro vai virar serviço público para você mesmo, seu filho, seu pai, sua família. E estimulando também da seguinte forma, não só a conscientização, mas isso eu já vi acontecer em outros municípios, mas até premiando aqueles que pagam em dia. Parece uma coisa meio incongruente, né? Sim. Tipo assim, não é melhor você penalizar os que não pagam do que gratificar aqueles que pagam? Não, gente, é para estimular as pessoas a pagarem. Aí no fim do ano você pode fazer um programa, por exemplo, de premiação para aqueles que mantêm os seus impostos em dia, sabe? Ganha uma geladeira, ganha uma televisão, e aí você melhora a arrecadação. E isso funciona do ponto de vista de aumento de arrecadação. Aumenta bastante, em outros exemplos a gente já viu isso. Mas você diz, Matheus, significa aumento de imposto? O que eu passo para as pessoas é o seguinte: a gente tem que ter consciência
da realidade de cada município. Quando você precisa fazer um reajuste fiscal, como muitos governos fazem, tanto federal, estadual ou municipal, você precisa passar por algumas premissas. A primeira delas, arroxo fiscal, ou seja, redução de despesas. Junto com ela, criatividade para aumento de despesas sem criar imposto. Não deu certo, você continua no vermelho, você precisa aumentar a arrecadação. Você entendeu? Então, mas não nego também que isso precisa de uma autorização legislativa, isso não fica na mão do prefeito. Claro. Mas, assim, a gente precisa falar de forma muito clara. Vai criar um imposto para arrecadar, você vai ter que criar um projeto que a Câmara vai ter que aprovar, e se aprovar. Mas assim, o Erivelto, eu falo isso, é que o pessoal não aguenta para pagar imposto. Mas eu falo isso com muita tranquilidade, sabe por quê? Porque eu não estou nessa eleição preocupado com o discurso populista. Não estou mesmo. Eu falo a realidade. Hoje a realidade é essa. A gente primeiro vai reduzir despesas. A segunda, nós vamos criar, sem necessidade de criar imposto, aumentar a nossa arrecadação sem necessidade de impostos, mas se chegar um momento, e espero que isso não chegue, que a gente está com a faca no pescoço, eu também espero. não tem mais correr. Todos A sociedade precisa também entender, entendeu? Mas, como eu disse, isso vai depender da Câmara, né? Não está na mão do prefeito. Sim. É que você fala em melhoria na arrecadação, a turma já fala, opa, vai aumentar o imposto. Vai criar tarifa de luz, sei lá, vai criar tarifa de não sei das quantas, vai aumentar a tarifa de coleta de lixo, tu já assusta, sim. Porque o povo é saco cheio de pagar imposto, né? Mas é isso. Beleza. Esse programa de recompensa eu já vi também, e eu não lembro aonde que eu vi isso funcionar. Não sei se foi do bar, esteve batendo, ou não vou dar nomes que eu não tenho certeza. Mas eu já vi isso sendo feito em algum lugar e dando certo. Mas desculpa te cortar, mas um ponto que eu acho que é o mais importante de comentar a arrecadação, que é o que nós vamos estimular. É o quê? É o desenvolvimento econômico da cidade. Estimular o comércio local, estimular a agricultura local e estimular a indústria local, a indústria e agroindústria local, você aumenta a produção local e isso naturalmente gera arrecadação para o município. Esse, para mim, é o grande canal hoje para o desenvolvimento da cidade, que vai andar de mão dada com o aumento da arrecadação, que vai trazer melhores serviços públicos para a população também. E isso é o ponto. Mais arrecadação, melhor serviço. Isso é inegável. Tem mais dinheiro, você tem mais para ofertar. Em alguns lugares não acontece. Eles têm mais dinheiro. Mas aí a gente volta para o primeiro ponto, que é a eficiência. Sim. Transparência, participação e eficiência. É que aqui, gastar bem o dinheiro público. Porque aqui é um lugar um lugar menor, né? Mas eu acho que é mais difícil você fazer esse tipo de coisa. Mas um lugar que é maior, né? Uma cidade maior. Batemos exemplo aí do vice-prefeito, né? Que deu uma patinada no seco, né? E fez o que fez. Até é a questão que a gente vai entrar aqui agora, que é a questão da saúde. Certo. Né? Um pouco, um resumo sobre a saúde, que você tem projetos para. Então, o que eu enxergo para a saúde hoje, é que a gente também tem, como eu disse, é um projeto muito pé no chão. Né? Também, óbvio que a gente vê muitos pedidos que talvez não sejam tão a realidade. Então, por mais que sejam ideais, realizáveis, maravilhosos, se fosse desse jeito, mas não da nossa realidade. Né? Mas no momento hoje, às vezes, então, eu vi algumas coisas que eu falei, eu acho que não funciona agora. Você mesmo? Você enxergou algumas coisas? E eu até falo para vocês. Não, agora não funciona. É porque, e até falo para vocês, esse plano foi revisado por muitos profissionais da saúde e todos, assim, chegaram numa conclusão que é perfeitamente possível de ser realizado, sabe? Você sabe, os que eu achei, assim, que eu olhei e falei, agora não dá, porque tem muita coisa para resolver, é algumas das sugestões da população. Tá, vamos conversar sobre elas, então, se você quiser. Não, mas pode falar um resumão, né? Então a gente focou muito no que a gente ouve muito da população, de melhorias que a gente precisa buscar. Isso aqui é tudo totalmente dá certo de fazer. Buscar dentro das possibilidades de retorno do horário estendido OBS. É um ponto que ajuda muito os trabalhadores que às vezes não têm um horário para poder ir na UBS, né? Ser com um horário estendido, eles vão poder, depois do trabalho, né? E às vezes uma vacina, uma lesão que eles precisam tratar, eles vão poder ir com um horário estendido. Mas, como eu disse, a gente buscou muito dentro das carências que as pessoas nos trazem. Sim. E não é que hoje
tá péssimo, mas a gente pode melhorar. Sempre. Exemplo, a gente tem hoje o TFD, né, para procedimentos fora do município, para exames, consultas, cirurgias eletivas. Você hoje tem uma fila para esse tipo de procedimento, que se tiver mais investimento, você vai poder acelerar essa fila, né? Então, um direcionamento de recursos com mais eficiência e mais prestação de serviço, certo? Um outro exemplo, é uma carência muito grande das mães, né, e pais de crianças pequenas. Nós sabemos que o atendimento pediátrico hoje também é deficitário, né? É objeto de muita reclamação. Só tem um, né? Exatamente, não tem, e não é, a reclamação não é com a profissional. Não, porque tem um para a cidade inteira. Exatamente. De criança que tem. Então, por mais que eu saiba que eu tenha consciência de que, primeiro, a gente também precisa orientar os médicos da saúde, da família a atender também as crianças, porque, por regra, eles têm que atender idosos, têm que atender adultos e crianças. Mas se há uma carência no serviço, a gente vai buscar mais um pediatra. Então, são realidades que nós vivenciamos no dia a dia, diante das reclamações da população, que a gente enxerga que pode melhorar o atendimento que existe hoje. Um outro exemplo, também vejo... Só cortando, tira uma dúvida minha, agora é uma dúvida minha. Eu tinha lido que para contratar o profissional de saúde, por exemplo, o salário dele não pode ser mais do que o do prefeito. Confere? Então, será que às vezes não pode ser isso? Vamos supor, você vai contratar um médico, você vai pagar menos do que o prefeito ganha. E às vezes ele numa iniciativa privada ele ganha muito mais. Não, é isso também. Eu não nego você que e às vezes fica difícil de achar. O maior dificultador é a questão da remuneração. Isso aí é o ponto principal. Mas eu também não nego para você que é difícil também encontrar profissionais para algumas, né, especialidades. É difícil você encontrar, porque hoje na iniciativa privada, atendendo, né, no consultório dele, ganha muito mais. Sim. Então é difícil você encontrar um profissional que esteja disposto a trabalhar no setor público. Mas o ponto principal é a remuneração. Então, de que forma você consegue, diante da realidade que existe, você tem uma legislação que define que ninguém pode ganhar mais que o prefeito. E até a remuneração, né? Soma-se, inclusive, os benefícios que o servidor eventualmente tenha. Mas, enfim, né, não é nenhum caso explicar isso. Mas o que a gente enxerga como possibilidade? É o que a prefeitura faz hoje para a contratação de médicos na estratégia. É a terceirização. E aí, de fato, você, vamos dizer assim, foge dessa regra, né, do salário. Você terceiriza uma empresa que exatamente. tem médico dela. E que é o que acontece na estratégia. Realmente, é uma situação que a terceirização, nesse ponto dos médicos da estratégia, foi, vamos dizer assim, uma medida que se mostrou possível. Por quê? Porque na época que os médicos tinham um vínculo direto com o município, era assim, ó, entrava, meses depois saía. Aí tinha que correr atrás de outro e ficava, às vezes, sem atendimento. Até que um dia falou assim, ó, vamos terceirizar, porque a empresa que vencer, ela vai ter que colocar o médico lá. E aí, realmente, dali para frente não houve mais esse problema. Né? Entendi. Interessante. Mas, obviamente, o que ganhava o médico da família antes em Petralba, a empresa, paga-se para a empresa muito mais hoje. Mas para isso, para garantir que o médico esteja lá. Né? Um jeito de trazer médico para cá, sem esbarrar nessa cláusula aí, essa lei. Você não teria que aumentar o salário do prefeito, por exemplo, para poder trazer o médico para cá. Entendi. Eu vi isso aqui que eu achei interessante. Ó. Instituir um centro de práticas integrativas e complementares com serviço de acupuntura, essa palavra eu não posso falar. Auriculoterapia? Não vai travar, não vai falar mais. Ozonioterapia, reiki, massoterapia, yoga, meditação e demais modalidades voltadas para tratamento de pacientes com dor crônica, como fibromialgia e questões emocionais como ansiedade e depressão. Também foi uma sugestão da população. Sim. Então, isso aí já foi experimentado, até confesso que não teve muita adesão, pelo menos pelo que eu fiquei sabendo na época, mas é uma prática que pode ajudar. Principalmente quando você, às vezes, o tratamento medicamentoso, vamos dizer assim, não traz tanto resultado quanto a pessoa, às vezes, espera. E aí, às vezes, essas práticas complementares, né, ou como a acupuntura, por exemplo, podem
colaborar no tratamento do paciente. Obviamente, são para casos em que há até uma recomendação para isso, a pessoa também se disponibiliza para participar, não é forçado, tudo mais, mas é uma possibilidade para a gente complementar um tratamento que às vezes não está sendo tão eficiente. Esse aqui também eu gostei, da seleção da população. Realizar exames de ultrassonografia no próprio município. Porque você vai fazer um ultrassom, qualquer coisa, tem que ir lá fora para fazer. Isso eu vou falar para você, eu não acho que é uma coisa também longe, muito longe. Não, e vou falar a verdade, você sabe, isso aí eu já vi acontecer, inclusive. Você sabe que hoje existe até alguns médicos, né, que fazem esse tipo de procedimento, eles já têm o seu próprio ultrassom, eles carregam uma maletinha. E aí eles trazem, o município não precisa nem comprar, entendeu? Eles mesmos trazem, porque acaba pagando um valor, porque também tem vamos dizer assim, uma questão técnica ali envolvida. Tem os enganadores do equipamento também. Exatamente. E muitos levam, o próprio médico leva o seu e depois é uma maletinha ali, que é uma possibilidade de acontecer em outros municípios também. Interessante. Saúde na praça, que é um tópico também. Você fala. Buscar parcerias e contratações que possibilitam para a realização de atividades como hidroginástica e natação para paciente com essa recomendação. Que é outra sugestão de população. Eu acho isso uma possibilidade interessante, que pode dar certo. E aí, a gente obviamente vai buscar parcerias para isso, né? A gente não tem uma piscina pública, por exemplo, nada que, quem sabe no futuro a gente possa ter, mas hoje nós temos vamos dizer assim, instituições e empresas que têm piscinas aqui no município. E quando houver uma indicação para hidroginástica, a gente pode pensar numa parceria. Então, eu não tenho nenhuma conversa com o clube de campo, mas só para citar como exemplo. Mas poderíamos conversar com o clube de campo. Aí eu pensei no clube de campo, porque é a referência que você tem. Exatamente. Poderíamos conversar com o clube de campo, se for possível, porque eu faço bem essa ressalva, tem uma questão estatutária do clube de campo, se é possível, se não é. Só dar uma hipótese, um exemplo. Como dizia o Charles, eu sou supositório. Exatamente. Não poderia, mas existem também já alguns estúdios, né, que tem piscinas também. Então, isso, para aquelas situações onde for recomendado, pode a gente numa parceria com a empresa ou com a instituição, vamos dizer assim, disponibilizar a piscina para que a gente faça atividades como hidroginástica. Matheus, então um horário meio em cima, eu vou dar uma Sério, já? passada por cima. Quantas horas? Falta 15 minutos. Nossa. É uma hora, e nós só falamos de dois itens de, eu acho que de mais de 10. Né? O Matheus acostumava lá em 1 minuto. Em 1 minuto, um pouco mais. Nossa, eu não estou nada acostumado. Aqui é só uma hora, nem 1 minuto a mais. Eu queria, nesse Natal, eu vou pedir o poder da síntese. Saúde da mulher e da criança. Que é a questão do pediatra também. Exatamente, que você já tinha falado. Parceria com a Santa Casa, né? Também faz parte. É uma instituição importante de saúde aqui, né? A gente precisa ter essa atuação parceira para melhorar cada vez mais os serviços que são prestados lá. Vila Zero também já falou sobre, né? Na verdade, a questão do Fila Zero é mais sobre a gente criar alguns mecanismos mais tecnológicos. Você estava conversando com a servidora para a gente, mas com relação ao agendamento, sabe? Mas o investimento, porque realmente eu acho até temeroso falar essa questão de Fila Zero, porque pode passar um entendimento de que o Matheus está prometendo que não vai ter ninguém esperando para fazer cirurgia, consulta, não é isso. Fila Zero Fila Zero no sentido de você não ter que pegar fila para agendar. É no sentido de que a gente vai criar alguns mecanismos tecnológicos para ajudar, obviamente, aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade vão lá no setor. Sim. Como é feito hoje. Não funciona banco. Mas aquelas que tiverem mais facilidade, a gente vai criar mecanismos mais tecnológicos para diminuir o fluxo exatamente, e rapidez no procedimento. Um aplicativo, talvez? Exatamente. E sobre educação. Então, dar uma pincelada nela. O que você vai trazer de proposta para a educação? Gente, eu acho que é o ponto que eu mais poderia falar aqui pelo seguinte. Todos os candidatos têm as suas prioridades. Eu acho isso, se você olhar os planos de governo e até mesmo os pronunciamentos que são feitos. Cada um deles tem um tema. Exatamente, tem um tema que eles abraçam. Exatamente, cada um tem o direito de entender, se familiarizar mais com aquilo. Claro. Eu entendo que a minha visão administrativa, ela tem um forte apelo na educação, tem um forte apelo também no desenvolvimento, né, na eficiência do serviço público, de uma forma geral, mas assim, Heriberto, eu sou filho de educadora, eu sou neto de educadora, eu sou sobrinho de educadora,
cresci numa família de educadores. Eu não vou me sentir tranquilo se eu tiver a oportunidade de ser prefeito da cidade e eu não fizer muito pela educação. Eu sei das limitações, eu sei das dificuldades, mas eu também sei que a gente tem a principal coisa para desenvolvermos cada vez mais a educação de Ribeirão. Sabe o que é? Grandes profissionais de educação. Sim. A principal coisa nós temos. O que falta hoje para que a educação dê passos significativos? Um gestor que dialogue com os profissionais de educação e fale o seguinte: vamos fazer. A parte financeira, orçamentária, a gente se resolve lá, mas vamos fazer. Você entendeu? E algumas ações que eu acho importantes, que hoje nós colocamos no plano de governo para ser um pouco mais sucinto, mas logo sairá um vídeo específico da educação. Uhum. Eu chamaria atenção para as seguintes questões. Primeira delas, nós temos a creche, que o ano que vem deve finalmente funcionar com crianças, né, de 3 anos, né, de 0 a 3 anos, mas vão ser 3 anos no início. Né? Então, a primeira coisa, a gente precisa trabalhar para que a creche possa gradativamente começar a receber crianças de menos de 3 anos, menos de 2 anos, e assim, de Branguinho, salvo engano, já pega criança de 6 meses. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, a gente precisa trabalhar para ter educação integral no município. Gradativamente, tem plena consciência disso, vai aos poucos, criando vagas para educação integral. Para isso, nós vamos precisar de investimentos para um local adequado para isso. O Coronel Gaspar hoje não é uma escola que está estruturalmente adequada para a educação integral. Então, talvez nós precisaremos até mesmo ter um novo local para isso. E como eu disse, a gente precisa direcionar recursos para isso. Vai ser fácil? Vai ser fácil. Um outro ponto que é importante também do nosso plano de governo em relação à educação. Até porque esse contrapartida, você tem que trazer as crianças para cá. Né? Tem muita criança que não quer saber de escola, não sabe nada. Então, além dos profissionais, trazer também as crianças. Outros 2 pontos do nosso plano de governo, eu acho que tem muita relação com ouvir a população. A primeira delas, o transporte escolar. Né? A gente precisa ter ônibus mais adequados, né? Veículos mais adequados, e a gente vai buscar ter os monitores, principalmente agora, que a gente vai pegar cada vez crianças mais novas, né? Isso ajuda os motoristas, né? O motorista, às vezes, com criança novinha, ele fica preocupado, isso pode dificultar até na hora de direção, causar até um acidente quando disso, porque fica, né, uma atenção, vamos dizer assim, dividida. Tá. E um outro ponto que a gente recebe muito pedido da população, bastante, sabe, né? E um outro pedido que a gente recebe muito da população e que a gente enxerga a possibilidade que outros municípios fazem, Pedro ainda não faz, mas outros municípios fazem, que é o quê? É a construção do kit escolar, a oferta do kit escolar, né? Isso ajuda muito as famílias. Tem muita família que não tem condição de no início do ano, adquirir o material escolar, não tem condição de, no início do ano, adquirir o uniforme escolar. Nós precisamos buscar, talvez não vamos conseguir fazer isso imediatamente, mas, né, dentro do mandato, conseguir entregar à nossa população, né, as mães, os pais dos nossos alunos, aos nossos alunos, o kit escolar, e isso vai permitir que a gente possa cobrar a uniformização, né, e, obviamente, também garantir mais qualidade na educação das crianças aqui em Pedro. Show de bola. E essa é a parte que você coloca também da minha refeição, que é ampliar de acordo com a possibilidade da oferta novas refeições, como o café da manhã. Porque às vezes, tem criança que sai lá da zona rural de noite ainda, né? Amanhecendo o dia. Não dá nem tempo de tomar um café. Aí chega na escola e tem um café. Isso é interessante. Perfeito. Cultura, que também é um ponto forte seu, né? Isso também faz parte da cultura, né? Você é um artista. O que você vai trazer de comunidade para proposta para a cultura, o turismo e o esporte? Disse aqui no começo do programa que hoje eu enxergo que a prefeitura ela tem uma dificuldade, vamos dizer assim, ela gasta mal o dinheiro, entendeu? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Quando você pega um grupo de pessoas que sabem e quando você pega um grupo de pessoas que talvez não tenham tanta familiaridade com aquilo e acabam gastando mal o dinheiro, poderia ser muito mais proveitoso para a população. A famosa educação financeira. Neste ano de 2024, a prefeitura contratou um show na quarta-feira, foi portões abertos no rodeio. Ela pagou R$60 mil
para uma cantora, com todo respeito à artista, que era uma DJ com 2 dançarinas. Como que chama lá? Uma picape, né? E 2 dançarinas. R$60 mil. Não vou nem citar aqui o nome da artista, porque às vezes pode até parecer ofensivo a ela, que não é. Eu estou mostrando que eu acho que a prefeitura gastou mal o dinheiro. Esse é o exemplo de como a gente não deve fazer as coisas. Agora é o exemplo de como nós devemos fazer as coisas. Pouca gente sabe. Mas sabe quanto que custou o Pedroc hoje de repasse para a prefeitura? Pedroc, 3 dias de evento. Por quê? Feito por pessoas que conhecem de evento. Sim. Feito por pessoas que sabem o custo das coisas. A prefeitura repassou para o Pedroc esse ano R$44 mil. E Pedroc Um show de uma DJ custou R$60 mil. E a prefeitura repassou para o Pedroc 44 uns quebrados, mas foi 44. Aí muita gente tá para falar, Matheus, mas aí teve o show do Beto Guedes, que a prefeitura pagou. Não esquece o show do Beto Guedes, que é um grande artista, excepcional, tudo. Pensa na estrutura do evento. A estrutura do evento custou para a prefeitura R$44 mil. Por quê? Porque são pessoas que entendem de como fazer um evento. Sim. Então hoje o que nós precisamos estimular para que a gente tenha uma cultura cada vez melhor aqui em Pedral, primeiro, valorização dos nossos artistas. Isso é uma coisa muito pessoal para mim, porque eu sou um deles. E eu sei perfeitamente como é difícil para o artista aqui em Pedral tocar em Pedral. O Heriberto, eu toquei um mês atrás, eu toquei num casamento aqui em Pedral. Devia ter uns 3 ou 4 anos que eu não tocava em Pedral com a minha banda. Entendeu? Por quê? Mas você pode ver, sábado eu estava tocando num casamento, semana que vem eu vou tocar num casamento em Pouso Alegre. Olha só. Toquei no Café com Música. A grande parte do pessoal que canta aqui em Pedral, que é artista, que toca e tal, eles fazem sucesso lá fora, eles cantam lá fora, sim. tocam. Nós temos muito. Essa semana o Claudinho sabe bem, a gente está pedindo voto ali no Vintém. Eu encontrei ali um violeiro aqui de Pedral, artista, né? Fenomenal. Eu acho ele, sinceramente, falando tecnicamente, ele é um violeiro fenomenal daqui de Pedral. Nunca se apresentou para a população dele. Você entendeu? Nós temos aqui artistas sensacionais. Então, primeira coisa, valorizarmos os nossos artistas, darmos oportunidade para que eles possam se apresentar aqui. E também conscientizar a população que é muito importante que a gente valorize eles também. Eles têm público aqui, né? E o segundo ponto é gastarmos melhor o dinheiro da cultura. Como? Trazendo os artistas, trazendo as pessoas que gostam de cultura, que gostam, né, de atividades culturais, para a gente construir junto e assim gastar com criatividade, gastar melhor o dinheiro, não diria gastar menos, gastar melhor o dinheiro da cultura hoje. Show de bola. Gente, tem 5 minutos para terminar. A gente tem uma... Vocês não tem pergunta de internauta? A gente tem isso aqui tudo para falar. Bom, o pessoal aí que está na live, tem alguém querendo mandar alguma pergunta, algum questionamento? Os que não tem. Se vocês quiserem mandar, pode mandar aí alguma questão. Matheus, a gente tem bem coisa para falar. Olha só, ele tem bastante coisa falando da cultura, da agricultura, do meio ambiente, das estradas, que é um problema crônico na cidade. Posso falar sobre as estradas? Pode falar. Gente, tem um assunto primordial da cidade. Sim. O que eu falo das estradas, gente, é o seguinte, também não caiam no discurso populista de que estão prontas, as estradas são ótimas, da noite para o dia está tudo bom, ótimo. Não cai nesse discurso populista. Mas o que a gente fala muito é o seguinte, não adianta esperar um resultado diferente fazendo exatamente a mesma coisa. A gente precisa pensar novas estratégias na manutenção das estradas rurais para que a gente possa ter um novo resultado. E para isso a gente previu no nosso plano de governo algumas ações, como reestruturar os conservas, reinserir os conservas nas estradas rurais, que eu acho muito importante, uma carência, um pedido da população. Nós setorizarmos as equipes. O que é isso? A gente não pode mais ter uma equipe rodando no município hoje aqui no Alecrim, amanhã está lá no Santo está lá no Paulino, né? A gente tem que ter um planejamento mais estruturado e setorizar equipes, né? E colocar equipes mais especializadas em determinados setores para que a manutenção ali seja mais frequente, né? Então, são algumas ações que nós previmos no nosso plano de governo que nós vamos tentar trazer para que o resultado seja diferente, mas obviamente ter mais investimentos para aquisição de novos equipamentos, novos veículos para essa finalidade, né? Ações que eu acho que vão
dar um resultado diferente, potencializar o cenário que hoje nós temos hoje. Show de bola. Pessoal, tem aqui também sobre animais, desenvolvimento social, jovens em ação, crianças protegidas, apoio ao terceiro setor. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar, defesa civil, infraestrutura e investimento, que a gente não vai conseguir falar. Só para finalizar, com relação à manutenção dos estados rurais, daqui a pouco vai sair um vídeo meu falando de uma ação importante relacionada ao calçamento das nossas estados rurais. Show de bola. Pessoal, para quem não leu o plano de governo do Matheus, este aqui é o plano de governo, tá lá no site TSE. Se alguém quiser pegar ele, pode pegar no seu comitê também. Tem o resumido. Tem o resumido que nós temos entregado nas casas. Aonde que é o seu comitê? Não, então, isso é até interessante. Passa por lá. Vou até falar rapidamente. Gente, nós somos a única campanha, pelo menos, eu não vou falar a única, porque eu ainda não vi os demais, mas acredito que nós somos a única campanha que não usa recurso público na campanha. Por conta disso, nosso orçamento é mais limitado. E neste momento, a gente não instituiu um comitê por uma economia de recursos mesmo. A gente vai deixar essa ação mais para o fim, que eu acho que vai ser mais necessário. Neste momento, o comitê nosso é o meu escritório de advocacia. Então, caso alguém queira pegar o plano de governo do Matheus, é só ir lá no escritório de advocacia, ou então procurar o Claudinho também. No dia a dia com a gente. Então. No dia a dia. A gente também está entregando nas casas, quando está fazendo visita, né? Pessoal, leiam o plano de governo, analisem as propostas, avaliem. Tem muita coisa aqui. Como eu falei, o plano de seus foi bem redigido. Então, cabe um tempo para você pegar, ler e fazer as considerações. Mais uma vez, agradeço a presença aqui, Matheus. Olha, Belta, a gente que agradece toda a oportunidade de falar com a população, é muito importante, é um jeito da gente expor as nossas ideias para a cidade, ideias realistas, factíveis e que podem, né, levar a cidade para um caminho do desenvolvimento. Uma pena que o nosso tempo é muito curto e eu agradeço também, Claudinho, por você ter aqui pela primeira vez. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço mesmo aí. Esperamos uma outra oportunidade, Se Deus quiser, uma nova oportunidade estará aqui de novo. Pode acreditar. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí na live. Obrigado a todos da rádio que estão aqui. Obrigado, gente. Obrigado, gente. E considerações finais. Não, ainda tem um espaço. Restinho. Gente, então, muito obrigado. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que acompanharam aqui a nossa live, que têm nos acompanhado nas redes sociais e que têm nos recebido nas suas casas. Tem sido uma campanha que a gente tem ficado muito feliz. Em momento algum, a gente foi hostilizado em alguma casa, muito pelo contrário, tem sido recebido com muito carinho, com um sentimento de esperança, de renovação, e isso já é um combustível muito grande para a gente continuar caminhando e acreditando que a Pedralva do futuro realmente vai começar agora. Por isso, no dia 6 de outubro, vote com consciência, vote não acredite em promessas que são muito fáceis de serem feitas, mas quase impossíveis de serem cumpridas. Acredite num discurso que fala a verdade para você, que olha no seu olho e te traz para a realidade. A Pedralva do futuro começa agora e no dia 6 de outubro, vote 25, Matheus e Claudinho. Isso aí, pessoal. Um forte abraço e até semana que vem com o nosso próximo entrevistado. Até mais.